possível aprender inglês com filmes? Qual a técnica que eu devo usar para aprender inglês com filmes da maneira certa? Essas dicas e um pouco mais você confere aqui comigo. Eu sou o Murilo Pedro e esse é o canal Inglês com Filmes. Quando você assiste em inglês, qualquer coisa que seja, uma série, um filme, existem duas formas de você assistir alguma coisa em inglês hoje em dia. Você pode assistir com o intuito de entretenimento, de apreciar um filme ou uma série, ou você pode assistir com o intuito de estudar. Quando você assiste com o intuito de estudar, é necessário primeiramente você ter paciência e, em segundo, disposição. Disposição para quê exatamente? Para você pausar o filme, para você voltar, para você repetir a cena, para você não só repetir a cena, mas repetir também em voz alta. Para você estudar inglês com filmes de uma maneira eficaz, é necessário você dar atenção a esses pontos. O primeiro conselho que eu dou é, se você vai assistir alguma coisa com o intuito de estudar, primeiramente, busque algum filme que você já conhece em português, que você já conhece as falas, que você já assistiu em dublado, mas busque um filme que você já conhece, que você já sabe o que vai acontecer. Assim, quando você for estudar, você não vai prestar tanta atenção no enredo do filme, no que vai acontecer na história, mas você vai dar mais atenção para as estruturas, as frases, as expressões e os termos novos que você vai aprender. Funciona eu sentar no meu sofá assistir um filme inteiro em inglês? Não funciona muito. Aposto que de 100% do filme pode ser que você entenda 30% apenas. Não é assim que você vai aprender inglês com filmes. Não é simplesmente assistindo. Afinal, se é para estudar com filmes, estude para entender 100%. Escolha um filme que você já sabe o que vai acontecer, não assiste o filme inteiro de uma vez, ou seja, escolhe uma cena primeiro. O primeiro passo, se você não está acostumado com inglês, se você está começando a aprender inglês agora, primeiro assista com legendas em português. Qual é o intuito da legenda em português? É primeiramente você entender o que as pessoas estão falando nessa cena, para saber o que significa as palavras que estão sendo citadas pelos personagens. Por exemplo, Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh, Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? então quando você assiste com legenda em português primeiro, você entende o que exatamente está acontecendo na cena, o contexto que a conversa ocorre. O próximo passo é você assistir com legendas em inglês. Primeiramente, quando você assiste com legenda em português, você entende o que está acontecendo na cena, você entende o contexto. Já quando você assiste com legendas em inglês, você percebe quais as palavras que eles estão usando e como eles estão usando aquelas palavras. Dá só uma olhada. Listen, little donkey. Take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh, Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek? O terceiro passo disso é você debulhar palavra por palavra. Vamos lá, o que significa debulhar? Debulhar é mais ou menos você detalhar, você separar grão por grão. Então quando você debulha uma cena em inglês, é a mesma coisa que você pegar palavra por palavra e entender o que significa e entender como que ela foi utilizada nessa frase. Se for uma pergunta, se for uma afirmação, se for uma expressão, se for um termo diferente, é interessante você entender como que ela está sendo utilizada e o principal, como que isso se encaixaria na sua realidade. Como que você poderia utilizar essa palavra, essa frase, esse termo, essa expressão no seu dia a dia? Take a look at me. What am I? Take a look at me. What am I? Dá uma olhada pra mim. O que eu sou? Olha pra mim, o que eu sou? Take a look at me. What am I? Take a look at me. What am I? Take a look at me. What am I? Really tall? Really tall significa ao pé da letra realmente alto? Ou poderíamos adaptar para bem alto? Really tall? Really tall? Really tall? No! I'm an ogre. No, I'm an ogre. Não, eu sou um ogro. Não, sou um ogro.
É importante você entender que às vezes para debulhar uma cena pode levar horas para você entender 100% da cena. Eu não acho eficiente você assistir 1 hora de filme e entender 20% em inglês. Você não aprende assim. Você aprende quando você introduz vocabulário novo, expressões novas, e isso se torna parte do seu vocabulário para você utilizar quando você for conversar com alguém em inglês. Então o primeiro passo é você aprender, você trazer isso para você e isso ser aplicado de alguma forma. Se o que você assiste num filme você não consegue aplicar na sua vida real, então é um sinal de que você não aprendeu de verdade. Agora vamos lá, é importante saber só o significado de tudo? É importante também você aprender a pronunciar corretamente cada palavra e cada frase que você aprende numa cena. Se você não aprender como pronuncia cada palavra, cada frase de uma cena, você nunca vai conseguir reproduzir isso numa conversa real. Então, atualmente, como é que eu faço aqui no canal? Eu coloco primeiramente a transcrição do alfabeto fonético, na qual cada palavra tem um som representado por um símbolo. Take a look at me, what am I? 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 E aí depois eu coloco uma transcrição em português de como é pronunciada cada palavra, para facilitar um pouquinho da leitura do alfabeto fonético. Take a look at me, what am I? 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 Então, se você for estudar inglês com filme sozinho, siga esse passo a passo. Legenda em português, legenda em inglês, debulhe a cena, pratique a pronúncia. Decorou? Legenda em português, legenda em inglês, debulhe a cena e depois pratique a pronúncia. E assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estudo inglês desde os meus 7 anos de idade. Nunca parei de estudar e hoje atualmente eu tenho 25. Passei 10 anos estudando numa escola que todo mundo conhece. Dou aula desde 2013. Criei o canal Inglês com Filmes em 2017, porque também era uma das formas que eu gostava de estudar e eu vi que dava resultado não só pra mim, mas para os meus alunos. E aí eu achei que seria interessante trazer isso pra internet. E aí foi assim que tudo começou. Agora eu falo uma coisa. De 85 cenas que eu analisei aqui no canal Inglês com Filmes, eu conheci mais de 100 expressões novas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então sim, é possível você aprender inglês com filmes. Não é válido você assistir um filme inteiro e entender só 30% dele. Ser fluente é você entender 100% de uma cena em inglês, assim como você entende 100% de uma cena em português. Pois é, pessoal, obrigado pela atenção. Espero poder ter ajudado com essas dicas. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, teacher.murilo. Lá eu tô postando vídeo todos os dias, analisando cenas de filmes, dando dica, recebendo sugestões, lendo comentário. Lá também eu vou anunciar o nosso curso que vai ser lançado em breve, chamado Inglês com Filmes 1.0, baseado neste método que nós estamos aprendendo aqui no canal. Então me segue lá para não perder nenhuma novidade. Fique ligado e até a próxima!